Então nós vamos fazer a apresentação para nos conhecermos, ir criando um sentimento de grupo e ao mesmo tempo entender o que passa na cabeça de vocês, entender quem vocês são, porque quem vocês são e a ideia ou a identidade que a gente construir aqui é que vai definir se a gente vai para cá ou se a gente vai para cá. Então veja que a apresentação, ela não pode ser uma coisa superficial. Quando a gente está se apresentando no grupo, se eu só peço para vocês dizerem qual é a idade que vocês têm, qual é a conta do banco, o salário ou o nome, o que isso muda na forma que eu vou ter de conduzir o grupo? Não muda nada. Então esse tipo de apresentação é inútil. Só está perdendo tempo. Nós precisamos, então veja, você já tem aí 2 elementos que a gente está falando no nosso início. Quando a gente tem um grupo, nós precisamos então primeiro fazer um investimento para que essas pessoas se sintam incluídas, para que elas comecem a se conhecer, para que elas sintam parte, e a gente vai ter que investir um tempo nisso, e precisamos tentar conhecer as pessoas em relação ao tema que a gente vai desenvolver, porque dependendo de quem são vocês, é para onde nós vamos caminhar. As pessoas que não estão aqui hoje, elas perdem essa apresentação, elas vão sair perdendo? Sim. E se a gente não investir quando elas chegarem, elas tendem a ficar fora do grupo, ou elas tendem a não colaborar com o grupo, a não ser que sejam pessoas exibidas, afobadas, né? Que tem gente que chega e entra e tal. Mas, chega chegando, né? Já chega, e o que vocês acham? A pessoa está entrando e já falando, eu acho que não. Cala a boca, não é com você. Não tem gente que já chega. Entra atrasado e quer sentar na janela. Esse tipo de gente respira e aceita, depois a gente pensa como faz com esse tipo de gente. Então, quando essas pessoas chegam, a gente precisa investir nessas pessoas. Se no próximo grupo, no próximo encontro, tivermos pessoas que não estavam aqui, a gente vai ter que fazer um percursinho ali de apresentação, e eu, como coordenador, vou ter que investir e dar um pouco mais de atenção para elas no próximo encontro, para que elas se sintam incluídas, para que elas se sintam com referência, para que elas não se sintam perdidas, porque senão a coisa tende a destoar. Então a gente tem que fazer um movimento em direção a essas pessoas sempre. É o mesmo caso quando a pessoa chega atrasada também, porque na verdade dá uma mudada na dinâmica do grupo, né? Não devíamos deixar mudar. Então, quando a pessoa chega atrasada e começa a mudar a dinâmica do grupo, a gente já deveria fazer uma intervenção do tipo, fulaninha, vou te pedir para esperar só um pouquinho, porque a gente está num movimento e eu queria que você fosse entrando no movimento. E tem que fazer, porque isso é responsabilidade do coordenador de grupo. Se você não cuida do ambiente do grupo, destoa. E depois que destoar, as pessoas do grupo vão ficar com raiva daquela pessoa. Então a gente tem um papel de proteção emocional das pessoas. Se você deixa uma pessoa falar demais, daqui a pouco quando vai falar, André vai falar, já fala, André de volta, pelo amor de Deus, né? Não cala a boca. Quem que foi responsável por isso? O coordenador de grupo. Porque ele tinha que ter abordado a Andréia, ele tinha que ter dado uma segurada. Depois que terminou o grupo, ele que tinha que ir lá conversar e dizer, Andréia, eu sei que você tem um monte de coisa para falar, eu sei que você estudou um monte disso, mas vamos tentar ir junto no movimento do grupo, porque se a gente começa a destoar, a gente perdeu a característica de grupo. Isso são abordagens que a gente às vezes tem que fazer fora do grupo. Que você tem que conversar para todo mundo caminhar junto. Porque veja que aquele senso de grupo, quem tem que fazer isso é o coordenador.